tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, uma Santa Páscoa a todos. Espero que tenha corrido tudo bem. Tenham comido muitas amêndoas, muitos chocolates estes dias. Mas cuidado, têm que fazer exercício para não engordarem, porque senão dizem que estar sempre fechado em casa pode ser perigoso. Ou então saiam de casa, que é o que têm a fazer. De vez em quando pode-se ir. Então, chegámos ao final da primeira parte deste curso. Também é a parte mais longa. Se vocês forem aqueles que têm o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ou se tiverem o Catecismo, a estrutura é exatamente a mesma, verão, como eu vos dizia naquela mensagem, que a primeira parte é sobre o credo, a profissão de fé, aquilo que nós acreditamos e que pronunciamos quando vamos à missa, ao domingo, ou um dia festivo, creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, etc. E isso foi isso que eu vos expliquei nestas sessões. Bem, de uma forma rápida, como é evidente, como vocês bem sabem. Isto não é possível condensar assim em 10 aulas toda a doutrina da Igreja Católica, mas certamente ficaram com algumas noções e as principais ficaram com certeza. E o credo é muito importante, eu fui falando das principais verdades de fé. Depois, na última sessão, que foi a última delas, eu faço sempre um pequeno resumo da sessão anterior, como vocês sabem, falei-vos da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós os benzemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas divinas. Já vos tinha falado mais do Pai, da criação, do Filho e da redenção, falei-vos de Jesus Cristo. E finalmente, na última sessão, falei-vos do Espírito Santo, que nós habitualmente até se representa com o pombo ou de outras formas, e da ação do Espírito Santo na Igreja, por um lado, aquilo até vos falei daquele exemplo que eu gosto às vezes de dar, do iceberg, o que nós vemos é a ponta do iceberg, o que está lá para baixo, que é o Espírito Santo a atuar no vosso coração, agora a dizer que têm que ser mais santos, é o Espírito Santo que atua no sacramento da confissão, ou no sacramento da Eucaristia, é o Espírito Santo que suscita as vocações, etc. O Espírito Santo que atua na Igreja, que atuou sempre nos profetas, também no Antigo Testamento, e continua a atuar na Igreja, particularmente, atua também na nossa oração, quando nós rezamos. Nós podemos, por assim dizer, não é experimentar cócegas no coração, mas perceber aquilo que Deus quer para nós. Não quererá coisas às vezes muito grandes, mas quer que sejamos mais simpáticos, mais amáveis em casa, etc. Depois falei-vos que Nosso Senhor subiu aos céus e deixou a Igreja, fundou a Igreja. E a Igreja disse-vos também que o nome da Igreja significa convocação, assembleia dos batizados, o conjunto dos batizados. E até vos dizia também que a Igreja não é apenas a assembleia dos cristãos batizados, que nós vemos, ou seja, aquilo que se chama a Igreja peregrina, que somos nós, os que estamos vivos, mas é também a Igreja triunfante, aqueles que morreram e estão a triunfaram porque são santos, estão no céu. E também há outra parte da Igreja que é a Igreja purgante, é aquela que está no purgatório, à espera das nossas orações, para que rapidamente possam estar na presença de Deus no céu. Do purgatório só se sai para o céu, nunca para o inferno. Depois também vos falei das notas da Igreja, características da Igreja, ou notas também se diz, que é aquilo que dizemos no credo, una, santa, católica e apostólica. Uma só fé, um só batismo, um só Deus fundador, santa porque o fundador é santo, que é Deus, e porque os meios da Igreja são santos, ou seja, nós na Igreja nos podemos santificar. Católica porque é universal, não é só para os portugueses nem para os espanhóis, é para os homens e mulheres de todos os tempos e de todas as latitudes. Católica e apostólica não significa que é evangélica, que faz apostolado, também tem esse sentido, mas sobretudo tem um sentido que vem dos apóstolos. Jesus Cristo instituiu a Igreja, fez a Igreja sob os apóstolos, sob os 12 apóstolos, e depois os bispos são os sucessores dos apóstolos, e isso é o que significa que a Igreja é apostólica. E dentro da Igreja também vos dizia também outro aspecto importante, que na Igreja que tem uma estrutura hierárquica. O que é que isto quer dizer? Não é uma democracia, embora tenhamos todos a mesma dignidade, tenhamos todos a mesma obrigação de ser santos, eu tanta como do Papa, como a Maria, como a Joana, como o Gonçalo, tanto faz, todos temos a mesma obrigação de ser santos, além de mais, não é só por isso, é porque a santidade é a porta de entrada no céu, se nós não formos santos não podemos ir para o céu, portanto não há outro remédio se não sermos santos. Mas temos todos igual dignidade, mas não quer dizer que tenhamos todos o mesmo poder, por assim dizer. Poder é serviço, é a mesma função na Igreja. E é evidentemente que o Papa e os bispos
E os padres, em algum aspecto, também têm uma função mais, de certa forma, de maior responsabilidade. Não digo que seja mais importante, é muito importante que vocês, agora como solteiras e como estudantes, e depois quando casarem também, quando vocês casarem, que sejam também sejam isentos de fé, tanto como um padre, como é evidente. Se calhar o padre tem mais responsabilidade, por isso também merece mais orações, talvez. E depois também disse que dentro da Igreja existe um mistério muito bonito, que é um dogma, que é o dogma da comunhão dos santos. O que é que significa? Até é bonito aqui, nestas aulas que estamos a ter agora, através destes meios tecnológicos, do Zoom, nós estamos unidos todos uns aos outros. E se eu rezo pela Maria, pela Benedita, pela Francisca, pela Catarina, pelo João, pelo António, vocês ficam melhores e vice-versa. E a minha luta, quando há uma tentação, por exemplo, ser preguiçoso e ficar na cama, eu vou-me esforçar, e quando me esforço, ajudo os outros cristãos e vice-versa. Também quando eu faço as neiras, prejudico os outros. É como aquela teoria física dos vasos comunicantes. Estamos unidos todos entre nós, porquê? Porque estamos unidos a Deus, a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo estamos unidos aos santos, a Nossa Senhora, e entre todos nós. E finalmente, na última aula, falei-vos dos novíssimos, que é um nome assim um bocadinho estranho, talvez vocês nunca tivessem ouvido falar deste nome. Novíssimos significa as últimas realidades, ou seja, que é aquilo que nós dizemos no credo, quando o credo termina, quando nós estamos a rezar o credo, dizemos e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ou seja, que isto se acaba, que seja com vírus, com Covid ou com outras coisas, um dia nós havemos de morrer. E quando morrermos, todos havemos de morrer, um dia seremos julgados por Jesus Cristo, por Deus, que nos vai julgar, e desse juízo sobre as nossas obras, boas e más nesta terra, sairá uma sentença de salvação para o céu ou de condenação, porque nós rejeitamos a Deus e seríamos condenados, e que infelizmente seria trágica, que é o inferno. No caso, não estamos totalmente purificados, mas estamos perto de Deus. Podíamos passar algum tempo no purgatório. Vamos ressuscitar, quando morremos, a nossa alma separa-se do corpo e o corpo reunir-se-á à sua alma, a alma, numa forma de um corpo glorioso, como o corpo de Jesus ressuscitado, capaz de atravessar portas, etc., no final dos tempos, quando acontecer, não aquele juízo particular que acontece no final da nossa vida, de cada um de nós, mas há um juízo final no final dos tempos, quando acabar o mundo. Esta é a fé da Igreja. Eu não vos estou a contar nada que não seja, isto não é a minha opinião, isto é o que está no credo, isto é o que os santos sempre gritaram, está bem? Isto é o credo. E assim acabamos a primeira parte. E agora vamos passar para a segunda parte, e é esta aula, é o começo da segunda parte, que são duas aulas, e a matéria é muito extensa. Vamos tentar acabar a horas, a matéria é bastante extensa, vocês depois, se quiserem aprofundar, leem no compêndio, que está na internet também, se não tiverem em casa. A matéria é muito extensa e é sobre os sacramentos da Igreja. Os sacramentos, e quem tiver o compêndio verá na página 97, mas não tem número, é antes do ponto 218, há uma imagem muito bonita, assim antiga, na qual se vê Jesus pregado na cruz, Jesus crucificado, ao seu lado, depois vê-se um soldado e vê-se Nossa Senhora, e vê-se há um soldado com uma lança, e essa lança trespassou o coração de Jesus, que foi aquela que atravessou o soldado, como diz a Bíblia, o Novo Testamento. Os soldados partiram as pernas ao bom ladrão e ao mau ladrão, e Jesus já estava morto, e houve um soldado que cravou uma lança no peito de Jesus, e dali jorrou sangue e água. E isto sempre foi entendido na Igreja como o nascimento, por assim dizer, da Igreja e dos sacramentos. Dali, do lado de Jesus, da força de Jesus, da redenção de Jesus, da salvação do mistério principal da vida de Jesus, que é o mistério da sua paixão e morte na cruz. Toda a vida de Jesus, como eu vos disse, é vida de salvação, mas é evidente que aquele momento da cruz é um momento por excelência. E dali, do lado de Jesus, do peito de Jesus, sai sangue e água, que significa que a entrega de Jesus. E Jesus, nesse momento, aí diz que é a fonte da vida da Igreja. Como Jesus morreu há 2000 anos, nós não podemos aceder a Jesus. Porquê? Então podíamos pensar, que sorte, há 2000 anos eles puderam ver Jesus, viram os milagres, aquilo grande na pinta. Então se eu conhecesse Jesus, aí é que era o santo. Não, como vocês sabem, muitos
conheceram Jesus há 2000 anos. E o que é que eles fizeram? Mataram Jesus. Viram milagres e depois afastaram-se de Jesus. Acompanharam Jesus durante 3 anos, como aconteceu com Judas, e traiu Jesus. E ao mesmo tempo há tantos outros que não conheceram Jesus diretamente, por assim dizer, fisicamente, mas conheceram Jesus através dos outros, dos sacramentos, da igreja, etc. E foram muito santos. E isso é o que vocês têm que ser, cada um de vocês tem que ser assim santo. E como é que nós, por assim dizer, como é que nós fazemos a ligação? Eu para poder falar com vocês tenho internet e vocês têm internet e temos esta conexão. Como é que eu ligo com Deus? Como é que a força vem toda do peito aberto a Jesus, por assim dizer, da sua morte na cruz, como é que isso me chega através a mim? E chega através da liturgia. Às vezes muitas vezes foram à missa e ouviram falar da liturgia. Liturgia, que palavra estranha, às vezes pode ser, se tivessem que explicar na faculdade, um professor vos perguntasse, ou um amigo de vosso sem fé, diz lá o que é isso da liturgia. Se calhar ficavam a gaguejar. Vamos lá. Diz o ponto 218, a liturgia é a celebração do mistério de Cristo e em particular do seu mistério pascal. O mistério pascal é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a santificação dos homens é significada e realizada mediante sinais. E é exercido pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelos membros, o culto público devido a Deus. O que é que isto quer dizer? A liturgia é a forma como nós, ao longo dos séculos, celebramos o mistério da vida de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, é a forma de nós conectarmos com Jesus. É a forma como nós, como diz aqui neste ponto, damos culto a Deus, porque o homem, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que adorar a Deus. Adorar a Deus, já falaremos isto a propósito do primeiro mandamento, noutra aula. Temos de dar culto. E não é um culto individual. Por isso é que nós na igreja dizemos, há pessoas que rezam, eu rezo diretamente a Deus. Não, nós temos a obrigação de prestar um culto público. E por isso é que temos a obrigação, por exemplo, ao domingo de ir à missa. Não é, eu fico em casa a prestar culto a Deus. Não, culto público a Deus. E ao mesmo tempo é na liturgia que se realiza outro aspecto fundamental, que é a santificação dos homens. Ou seja, através das ações litúrgicas que Deus nos santifica. Ou seja, Deus não, por assim dizer, Deus não nos perdoa os pecados diretamente. Deus perdoa-nos os pecados dentro da igreja, através de uma ação litúrgica. Qual é que é a ação litúrgica? Neste caso, é o sacramento da confissão. Através do sacramento da confissão, um padre, vocês vão falar com um padre, que tem um poder que atua nas vezes de Jesus Cristo, e por isso ele diz, eu te perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o padre, não, é o padre que faz as vezes de Jesus e perdoa os pecados. Isto significa a liturgia, já veremos. A liturgia portanto, é o lugar onde Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador, continua ao longo dos tempos, na Igreja e por meio dela, a obra da nossa salvação. Se Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, como é que Ele nos salva ao longo dos tempos? Pois salva-nos através das ações que acontecem na Igreja. E essas ações, nós habitualmente dizemos, são ações litúrgicas. É o nome que se dá. É a forma como se comunica a redenção, a salvação que Jesus veio trazer ao mundo. E na liturgia está presente o Pai, Deus Pai, que nos dá as suas bênçãos, está presente Jesus Cristo, como é evidente, e está presente o Espírito Santo. Estão presentes as 3 pessoas, cada uma da sua forma, está aqui explicado no ponto 221 a 223. E a liturgia manifesta, só por assim dizer, onde é que nós vemos, entre aspas, onde é que a liturgia está as ações litúrgicas estão particularmente presentes, onde é que é? Nos sacramentos. Nos sacramentos. Se eu vos perguntasse quantos sacramentos existem, eu acho que pelo menos metade saberia dizer que são 7. Espero que todos, mas se calhar às vezes nem isso. Os sacramentos. Eu vou-vos falar agora dos 7 sacramentos. Antes tenho uma breve introdução sobre o que significa, o que é que são os sacramentos. Os sacramentos são, eu quando andei na catequese, no colégio, sempre aprendi, nunca mais me esqueci desta definição. Tá? Há coisas que nós devemos ter decoradas na cabeça. Diz no ponto 224, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. O catecismo até explica um bocadinho melhor. Eu vou ler outra vez, porque é importante esta definição, e vou explicar. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça
instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. Então vou explicar. É o 224. A santificação, o nós sermos santos, sermos cada vez melhor, é obra de Deus. É o que Deus faz em cada um de nós. Quando Deus nos transmite a sua vida, a vida divina, a vida de Deus. Os santos, porquê que os santos, e quando nós vemos uma pessoa santa, e era que oxalá víssemos mais pessoas santas, mas eu sei, por exemplo, eu tenho assim a experiência pessoal, para não estar a comparar com pessoas vivas, quando eu via João Paulo II, o Papa João Paulo II, que vocês se calhar ainda não se lembram, era uma coisa extraordinária. Arrepiava-me, comovia-me sempre, e muitas pessoas a mesma coisa, porque é uma pessoa muito santa, tanto que é santo foi canonizado, não é? E tenho até uma fotografia com o Papa João Paulo II, tive esse privilégio de ter estado com ele. Ainda era leigo, estudava medicina na altura. E, portanto, é uma pessoa que não, o santo é, por assim dizer, uma pessoa que nos comunica a Deus. Nós às vezes uma avó tão santa, uma tia, uma mãe, oxalá, uma irmã, oxalá que cada um de vocês seja, é uma pessoa que, quando nós estamos com ela, dizemos assim, há mais alguma coisa nesta pessoa. É Deus que, através dela, não é que tenhamos que ver uma pessoa impecável porque tem defeitos, como é evidente, todas as pessoas têm defeitos, mas comunica alguma coisa. E essa vida divina transmite-se a nós, por isso, através dos sacramentos. Por isso diz assim, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Pensemos, por exemplo, no batismo. É um sinal sensível. Porquê? Porque é um sinal, o padre faz a bênção e, além disso, deita água em cima da cabeça da criança ou do adulto. Tem um sinal, água e o sinal da cruz. Mas não é só um sinal. Por exemplo, um semáforo, vocês vão no trânsito, aparece um sinal verde. E diz assim, significa avança, avança. O sinal indica uma direção, então vocês podem avançar. Ou o sinal vira à direita, nós viramos à direita. Mas não transmite nada, só indica o que temos a fazer. No caso dos sacramentos é um sinal sensível, tem água, tem a bênção e eficaz da graça. Ou seja, o padre, quando deita água na cabeça daquela criança, aquela pessoa passa a ser filho de Deus, passa a ser batizada, passa a ser membro da igreja. O pecado deixou de estar nela, o pecado original. Portanto, é eficaz também, transmite a graça de Deus. E depois continua no 224, instituídos por Cristo, todos os sacramentos têm a sua instituição em Jesus Cristo, alguns de uma forma muito visível, podemos ver na Bíblia, outros não é fácil perceber onde é que Jesus Cristo instituiu, mas agora não vos vou explicar. E depois, e confiados à Igreja, ou seja, Jesus Cristo instituiu e depois deu à Igreja, através do Papa, dos bispos e depois dos padres e dos leigos, deu à Igreja. Para quê? Para nós formos, ao longo dos séculos, transmitir essa graça de Deus. A graça de Deus não significa a piada de Deus. A graça significa a vida de Deus, que nos transmite a cada um de nós. E por isso diz aqui no ponto, São Leão Magno, que foi um grande santo, um papa do século IV, dizia, o que era visível, o nosso Salvador passou para os seus sacramentos. Ou seja, diz-me, eu não vejo a Deus. Vês a Deus na Eucaristia? Vês a Deus no batismo? Vês a Deus na confissão? Tens é que ter fé. E por isso os sacramentos existem, são da Igreja, são a ação da Igreja, edificam a Igreja, fazem com que a Igreja seja mais santa, vá crescendo e ao mesmo tempo existem para a Igreja e são também uma ação da Igreja para os seus fiéis. Depois há aqui um ponto, que é o ponto 227 do compêndio, que fala do caráter sacramental. O que é o caráter? O caráter é um selo espiritual conferido pelos sacramentos, por 3 sacramentos, que é os sacramentos do batismo, do crisma ou confirmação e da ordem. É aquilo que faz com que eu seja padre. Há 3 sacramentos que imprimem caráter. Caráter significa um selo. Um selo era aquilo que se fazia nos escravos antigamente e que se continua a fazer agora no gado. Eles vão com um ferro quente na coxa do gado e está marcado, passa a pertencer àquele dono, àquela herdade. Antigamente o escravo também era marcado com ferro, naquelas brutalidades, e esta pessoa está marcada, pertence àquela pessoa. E há sacramentos, e essa marca, por assim dizer, é indelével, ou seja, nunca mais sai, pertence até ao fim, porque nunca mais sai, é impossível ir lá raspar. Se calhar com umas técnicas muito boas de medicina podiam tirar, mas a ideia é que não pode sair. E há alguns sacramentos também que imprimem caráter, ou seja, um selo, que é uma promessa e uma garantia de proteção divina, é também uma forma, esse selo que nos configura, que nos assemelha mais a Jesus Cristo e que faz-nos parte da Igreja,
de diferentes formas e que nos consagra a Deus. E quais são esses sacramentos que imprimem caráter? São os sacramentos do batismo, como eu dizia, da confirmação e da ordem. O que é que isto significa? O imprimir caráter que nunca mais os vamos receber. Uma pessoa batizada, mesmo que quiser desbatizar-se, essa palavra não está no dicionário. Não existe. Está batizada, está batizada. Nunca, para sempre. Uma pessoa, um padre, este sacramento é para sempre. Se eu tivesse a desgraça de abandonar o sacerdócio, e uma pessoa, isso aconteceu, infelizmente, em alguns casos, uma tristeza, mas pode acontecer, não vou julgar, mas se isso acontecesse, essa pessoa nunca deixaria de ser padre. Podia estar impedida pela Igreja de celebrar os sacramentos, mas nunca esse caráter já lá está. E a mesma coisa acontece com o crisma. Vocês são crismados e estão crismados para sempre. Não há cá dois crismas. Eu vou ao segundo crisma, não. E a profissão de fé não é um sacramento, como às vezes se fala. Eu já fiz a profissão de fé, está bem, isso não é sacramento nenhum. É uma coisinha bonita na Igreja. E depois, mas é só uma forma de manter as pessoas na catequese, que ajuda, mas não é sacramento. E o crisma, mas, por exemplo, os outros sacramentos, a Eucaristia podemos receber muitas vezes. A confissão também. O sacramento do matrimónio também, até. Se morrer, se morrer e ficar viúva, pronto, pode casar outra vez. Não é? Pode casar outra vez. O sacramento não são dos doentes também. Esses sacramentos não imprimem caráter. E depois há um aspecto também que os sacramentos têm muito a ver com fé, não é? Porque os sacramentos não apenas supõem a fé, como também, através das palavras e elementos rituais, alimentam a fé, fortalecem a fé, exprimem a fé. Mesmo no caso do batismo. Se fomos batizados em criança, exprime a fé dos pais e somos batizados na fé dos pais, dos padrinhos e da Igreja. Depois há outro aspecto importante que é o ponto 229, que fala porque é que os sacramentos são eficazes. E fala-se de eficácia dos sacramentos agora vou-vos dar assim uma palavra em latim, que até tem uma certa, ex opere operato. O que é que isto significa? O sacramento é eficaz porque é Cristo que atua no sacramento e nesse sacramento comunica a sua graça. Por exemplo, na Eucaristia, o padre pode ser muito santo, o padre pode ser um pecador incrível, pode ser uma pessoa horrível, devia estar na prisão, devia ter saído da igreja, uma pessoa indecente, que está a enganar todas as pessoas, oxalá isso não aconteça, mas pode acontecer e infelizmente já aconteceu. Mas aquele padre, quando atua na Santa Missa, quando celebra a Santa Missa, conforme diz a Igreja, esse padre, aquele pão, passou a ser corpo de Cristo. A consagração é sempre válida. Independente, por isso é que diz, ex opere operato, independente de quem o faça. Quando vais a um sacerdote e o padre te perdoa os pecados, ele pode ser um tipo incrível. Mas se ele batizou, se ele confessou, confessou. Mas depois há outra forma da eficácia dos sacramentos que significa, que se diz ex opere operantis. O que é que significa? Por exemplo, eu vou à missa, ou celebro uma missa. Eu consagro o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Eu dou a comunhão, distribuo a comunhão a duas pessoas, a Isabel e a Luísa. A Isabel está em graça de Deus, rezou mais, está atenta, fica mais santa com o mesmo. A Luísa recebeu o mesmo sacramento, a mesma hóstia consagrada, estava em pecado, não podia comungar, está completamente distraída. Pois, se calhar, às vezes, São Paulo até dizia: quem come e bebe o meu sangue, sem distinguir o que é, come e bebe a sua própria condenação. Portanto, a mesma coisa, para um é bom, para o outro é mau. Os remédios, às vezes, acontece também com os remédios, não é? Um remédio de quimioterapia pode ser ótimo para uma pessoa com cancro e pode ser péssimo para uma pessoa que é saudável. Está bem? E os sacramentos, também diz no ponto 230, são necessários para a salvação. São importantes. Nós no outro dia também falámos que é possível salvar-se por outras vias. Mas aqui o que diz é, embora, o ponto 230, embora nem todos os sacramentos sejam conferidos a cada um dos fiéis, por exemplo, eu nunca, oxalá isso nunca aconteça, eu nunca hei de receber o sacramento de matrimónio. Não quero casar. Até porque não sei se tinha pachorra para a sogra. Mas pronto, isso é outro aspecto. Mas, não é que há sogras muito boas. Mas, por exemplo, aqui a Marta, a Ana, a Rita, a Sofia, nunca há de receber o sacramento da ordem. Lamento não. Somos diferentes, é assim na igreja. E não necessitam disso para nada. A pessoa mais santa na igreja é a Virgem Maria, Nossa Senhora, não é padre, que eu saiba. Que eu saiba, não, toda a gente sabe. E, portanto, embora, como diz aqui, nem todos os sacramentos sejam conferidos a cada um dos fiéis, eles são necessários para a salvação dos que acreditam em Cristo, porque conferem as graças sacramentais, o perdão dos pecados, a adoção filial, a adoção de filhos de Deus, a conformação a Cristo Senhor e a pertença à Igreja.
O Espírito Santo cura e transforma aqueles que o recebem. E estes sacramentos realizam-se na Igreja, na liturgia da Igreja, onde Cristo atua e os seus membros. Na liturgia, este é um aspecto também que está no ponto 234, que é bonito e que nós às vezes, porque temos pouca fé e não entendemos. A liturgia, não somos só aquilo que nós vemos. Quando nós estamos na missa, estão ali os anjos a adorar a Deus, estão os santos, está Nossa Senhora, estão os apóstolos, está, como diz no ponto 234, está uma numerosa multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É aquilo que os nossos olhos não podem ver e que a nossa fé nos diz que estão. Por isso nós dizemos na missa: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, que o céu e a terra proclamam a vossa glória. Está lá tudo. Nós é que não temos a fé suficiente e não temos a capacidade de ver o que lá está. Está bem? E está lá o nosso anjo da guarda também, como eu vos dizia no outro dia. Também lá está o vosso anjo da guarda. O meu e o vosso. E, portanto, quando eu de manhã, esta manhã, celebrei a missa, por exemplo, eu rezei por cada um de vocês e também vocês, de certa forma, estavam lá. Estavam as vossas, porque eu rezei por vocês. Lembrei-me especificamente das pessoas que iam estar esta tarde nesta aula. A liturgia depois manifesta-se com vários sinais, diferentes sinais da criação, como seja a luz, a água, a vela do batismo, o pão, o vinho, o óleo. Há ritos também ao lavar, ao ungir, etc. E nos sacramentos há sempre, por assim, ações e há palavras intimamente ligadas. Como eu dizia, no batismo, não é? No batismo há ações, derramar a água sobre a criança, e ao mesmo tempo há palavras que o sacerdote ou quem batiza pronuncia. Depois aqui fala também do canto litúrgico, da importância do canto na igreja, e também diz que deve ser um canto digno, com qualidade, que ajuda a participar da Assembleia, etc. E também faz uma frase aqui de Santo Agostinho: quem canta reza 2 vezes. Por isso é que eu não costumo cantar, para não estragar as missas, porque canto muito mal. Portanto, mas há outras que podem cantar e se calhar não cantam. À igreja nunca cantam, então deviam pôr os talentos a render. E depois também fala aqui do ponto 241, qual é o centro do tempo litúrgico, é o domingo. É o domingo. Fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico, que tem o seu cume na Páscoa anual, na Festas das Festas. Até se fala às vezes no ano litúrgico, do calendário litúrgico. Esta eu sei que é uma palavra um pouco estranha, se calhar para alguns de vocês, mas é que o calendário litúrgico começa, o que é que fazemos na igreja? Todos os anos há um ano litúrgico, que não corresponde, não é de janeiro a dezembro. É mais ou menos de novembro, final de novembro. O ano litúrgico é o ano em que nós vamos relembrar, vamos recordar, vamos evocar os mistérios da nossa salvação, ou seja, os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso começa o ano litúrgico, começa, como vocês sabem, recordo, no Advento, costuma ser ali para novembro, não é? Que é aqueles 40 dias, mais ou menos, de preparação de quê? Do nascimento de Jesus, que é em dezembro, e depois dos mistérios da sua vida de infância, e celebramos os Reis Magos, que é a Epifania, etc. Depois, a seguir a essas festas da infância, começa aquilo que se chama o tempo comum. Tempo normal. E a maior parte do tempo litúrgico é tempo normal. Mais ou menos em janeiro, fevereiro, é o tempo normal. Os padres, habitualmente, ao domingo, nessa altura, vão de verde. É o tempo normal. E depois começa outro tempo importante, que é a celebração da Quaresma. Vivemos a Quaresma. Os padres habitualmente vão de roxo, que é um tempo, como no Advento também, que é um tempo, significa uma cor mais penitência, mais triste, que convida ao arrependimento, à conversão, para preparar o quê? A ressurreição na Páscoa, que é o tempo que estamos agora, tempo da Páscoa, e agora temos um tempo grande também que chama-se o tempo pascal. O tempo pascal, que é o tempo em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, que são 40 dias. Agora é o tempo pascal. Nas missas de domingo, vocês verão que vamos habitualmente de branco, os padres. E neste tempo vamos celebrar os mistérios da ascensão de Jesus aos céus, da sua ressurreição. E depois celebramos também outras festas, como a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes e o corpo de Cristo, o corpo de Deus, que é ali em junho, mais ou menos. E depois a seguir continua o tempo ordinário, o tempo comum do ano litúrgico. Mais umas semanas, são 30 tal, para aí, não sei, não me lembro bem. E depois chegamos outra vez a novembro e temos o Advento. Andamos sempre às voltas, por assim dizer. Andamos sempre às voltas. Cristo é o centro e andamos sempre às voltas. É assim, todos os anos repetir a história de Jesus Cristo. Pronto. Depois a liturgia celebra-se nas igrejas, no lugar de culto, habitualmente. Por isso é muito importante celebrarmos com dignidade. Um sacerdote, em princípio, não pode celebrar, desculpem lá se isso acontece com alguns dos padres amigos,
eu não estou a criticar, mas habitualmente um sacerdote deve-se levar numa igreja ou numa capela autorizada. Se te levar em uma casa, tem que pedir autorização ao bispo, e tem que haver um motivo justificado para que o faça. Se calhar agora, na pandemia, pode ser que seja um motivo de justiça, não sei, não faço ideia. Pronto. E agora vamos entrar nos sacramentos da igreja. Meu Deus, já é tão tarde. Vocês aguentam até às 8h25? Sim? Porque até às 8h10 eu não vou ter tempo, senão atraso-me. Mas eu acho que tenho que explicar bem. Às 8h30 digam ao pai, à mãe e ao pai podem tratar do jantar, hoje vocês estão dispensadas, mais ou menos. Depois ajudam a levantar os pratos. E vamos falar agora dos sacramentos. Aliás, eu já falei dos sacramentos em geral, e agora vou falar... São 7 os sacramentos, também vos disse. Há uma fotografia muito bonita no Catecismo, que está antes do ponto 250, que se tiverem o Catecismo podem ler. É um quadro, não é uma fotografia, é um quadro muito bonito, que está em Antuérpia e que representa, tem Jesus Cristo no centro, e uma cruz, Jesus crucificado, e dali saem todos os sacramentos, e depois vê-se, este quadro representa cada um dos sacramentos. Depois vejam com atenção, que é muito bonito, e também a legenda do quadro, que explica um bocadinho. Então, os 7 sacramentos agrupam-se em 3. Há 3 grupos de sacramentos. E hoje eu vou falar do primeiro grupo, se tiver tempo. Pelo menos vou falar... Então, quais é que são os 3 grupos? É os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço, da comunhão e da missão da Igreja. Os sacramentos de iniciação cristã, como o próprio nome indica, são os sacramentos que dão o início, o nascimento da nossa vida para a Igreja. E depois ajudam no crescimento. Quais é que são? É o batismo, é a confirmação, ou o crisma, e a Eucaristia. Está bem? E batismo, confirmação e Eucaristia. Está no ponto 250. Depois nós vamos crescendo, é verdade, com estes sacramentos, mas depois fazemos as neiras. Ou precisamos da cura de Deus. E por isso existem outros sacramentos, que é o sacramento da penitência, ou confissão, e o sacramento da unção dos doentes, que se dá habitualmente às pessoas que estão doentes. E depois há os sacramentos para a comunhão e missão, como o próprio nome indica, é o sacramento da ordem, os padres, os diáconos, os padres, os bispos, e depois o sacramento do matrimónio. Isto que eu agora vou explicar no que falta desta aula e na próxima aula. Anga na pinta. Dar os sacramentos todos em 1 hora, isto é quase um milagre. Mas pronto, eu vou-vos tentar sublinhar os pontos principais, está bem? O sacramento do batismo é o principal, como é evidente, é o alicerce da vida espiritual. Batismo significa imersão na água, meter-se. É como mamona, não sei se vocês foram à piscina da mamona. Antigamente era assim que se celebrava os batismos. Antigamente a pessoa ia lá, entrava dentro da água, submergia-se completamente e depois entrava 3 vezes e depois saía. O que é que significa a mona, a tal amona? Significa que a pessoa entra dentro da água, é como se fosse a morte, 3 vezes, e depois sai de lá dentro, ressuscitou. Porque no batismo representa a ressurreição, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Significa um nascimento novo. Nós também nascemos da água das mães. Ou seja, as bolsas de água arrebentou. A placenta, lá estão, okay, onde é que está? E o nascimento da criança nasce das mães, da água para uma nova vida. A vida é cá fora. E é exatamente a mesma coisa que acontece, num sentido sacramental, acontece na vida da igreja. Nós nascemos para uma nova vida. O batismo significa um nascimento para a vida de filhos de Deus. Jesus diz a Nicodemos, uma vez tem um diálogo que está no Evangelho de São João, que tens que nascer de novo. E o Nicodemos não entendeu a história. Diz, o quê? Mas eu tenho que entrar outra vez dentro da barriga da minha mãe? Como é que isso é possível? Não dá. Já era grande, não cabia. Não dava. Não. E o nascimento, é um nascimento espiritual. É nascer de novo, é um nascimento espiritual. E Jesus dizia, é nascer da água e do Espírito Santo. A água do batismo, o Espírito Santo, porque no batismo, quando o padre diz outro batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre aquela criatura e como que a enche da vida de Deus. Está bem? Por isso é que o batismo é muitíssimo importante e eu aconselho-vos, quando vocês casarem, se houver essa vocação e se conseguirem com quem casar, espero que sim, senão depois eu faço aí posso dar umas ajudas daqui uns anos, então são todas no fim, mas não nada de adiar batizados. Eu fico furioso quando os pais, não vou batizar porque a madrinha está em Alemanha, o padrinho está em Luxemburgo e nunca mais. Não, batizar quanto antes. Está bem, podemos esperar umas semanas, mas nada de esperar 1 ano ou 2 anos. Porquê?
Porque vocês também, quando o bebê nasce, começam a dar de mamar imediatamente. Ah, mas é que vou esperar que ele cresça para lhe perguntar se ele quer ser batizado ou não. Não há nenhuma mãe que pergunta ao filho se ele quer comer ou não quer comer. Dá-lhe de comida, porque sabe que é o melhor para ele. Pronto, é isso que eu às vezes explico. Vale a pena batizar quanto antes. No Antigo Testamento, já o batismo se falava, é como que anunciado em imagens na passagem do Mar Vermelho, na Arca de Noé, que foi a Arca da Salvação, quando houve aquela inundação, o dilúvio universal, eles salvaram-se na Arca de Noé, a passagem do Mar Vermelho, etc., a travessia do Jordão, etc., que são sinais, são imagens daquilo que seria depois o batismo. Depois, claro, em Jesus Cristo, no batismo, quando foi batizado por São João Batista. E o rito do batismo consiste naquilo que eu já vos disse, deitar água em cima da cabeça do candidato, derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto se invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é que pode receber o batismo? Vamos lá ver. Quem é que pode receber o batismo? E diz aqui, no ponto 257, é capaz para receber o batismo de qualquer pessoa ainda não batizada. Qualquer pessoa pode receber o batismo. Não só pode, como deve receber o batismo. E porquê que a Igreja batiza as crianças? Porque tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. O que se requer, a única coisa que se requer do batizado, portanto pode receber o batismo qualquer pessoa, o que se requer daquele que é batizado é que tenha fé. Expressa pessoalmente, se nós somos batizados com 14 anos, ou com 10, ou com 20, temos de ter fé, acreditar, ou então expressa através dos pais e dos padrinhos na igreja. Por isso é que nós somos, a maior parte, se calhar, de vocês, eu fui batizado em criança, não me lembro do meu batismo, mas os meus pais acreditaram e levaram-me à igreja. E na fé dos meus pais, na fé da igreja, eu fui batizado. E quem é que pode batizar uma pessoa? Pode batizar uma pessoa, a Teresa, a Luísa, a Joana, o António e o David. Qualquer pessoa pode batizar outra pessoa. Não deve, nem sempre, mas em perigo, em emergência, pode batizar. Basta ter água e dizer eu te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Emergência, podem batizar, quem quiser. Está bem? Até um muçulmano nos podia batizar. Se nós estivéssemos a morrer, queríamos ser batizados, tínhamos um muçulmano ao nosso lado, olha, batiza-me se faz favor. Como é que eu faço? Deitas-me água na cabeça e dizes eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mas para isso batizo-me a mim próprio. Não, não dá, não posso fazer isto. Porque eu sou batizado na fé da igreja, não na minha fé. Está bem? É um bocado estranho, isto é uma caricatura. Habitualmente isto não acontece, mas só para terem uma ideia que é assim. Mas, não, evidentemente, o ministro normal, ordinário, assim se diz, do sacramento do batismo é o padre, também chamado presbítero, ou o diácono, ou o bispo. E diz no ponto 261 que é necessário o batismo para a salvação. E é muito importante, o batismo, como é evidente. Nós podemos ser salvos sem o batismo? Diz no ponto 262. Porque Cristo morreu para a salvação de todos, podem ser salvos, mesmo sem o batismo, os que morrem por causa da fé. Batismo de sangue. Isto aconteceu, por exemplo, nos mártires. Estavam a ser preparados para o batismo e mataram-nos por estarem a ser preparados para o batismo. Chama-se o batismo de sangue. Ou então também diz aqui, os catecúmenos estão a ser preparados para o batismo, e todos os que, sob o impulso da graça, da ajuda de Deus, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, que é o batismo de desejo. Ou seja, uma pessoa que ia ser batizada nesta vigília pascal, que é um tempo habitual de batismo, mas não houve, por causa dos vírus, não houve batismos, se morresse agora, tinha o batismo de desejo. E também, como diz aqui, é um ponto importante, tem o batismo de desejo aquela pessoa que procura sinceramente a Deus e que se esforça por cumprir a sua vontade, mesmo não conhecendo a Deus. Por exemplo, uma pessoa na Indonésia que não conhece a católicos pode, como é evidente, tem um batismo de desejo, se procura seguir a Deus. Claro que é muito mais fácil se conhecermos a Deus, chegar ao seu. Por isso é que temos a obrigação, e Jesus disse-nos também, de anunciar o Evangelho e que ajudar as pessoas a que se batizem. Está bem? Quais são os efeitos do batismo? Diz no ponto 263. Perdoa o pecado original, que nós herdámos do pai de Adão e Eva. Perdoa os pecados pessoais. Por exemplo, uma pessoa que se batiza aos 20 anos não precisa de se confessar. Tudo o que está para trás está limpo. Está bem?
faz participar da vida divina trinitária, a vida de Deus entre nós, e nós entramos na vida de Deus, incorporamos a Cristo e à Igreja, e é o fundamento, e faz participar no sacerdócio de Cristo, somos capazes de oferecer sacrifícios a Deus, oferecer coisas boas a Deus, e constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Faz-nos irmãos, porque eu sou batizado, nós somos irmãos, porque temos todos o mesmo Pai, que é Deus. Irmão, mas é um bocado, não me venham cá dizer, irmão, não, pronto, há pessoas que gostam de falar assim, irmão, mas não é assim que se usa, mas é assim, de facto, espiritualmente é assim. E depois diz, confere as virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, e os dons do Espírito Santo, que são os 7 dons do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. Com efeito, é assinalado com o selo indelével de Cristo. Ou seja, com o caráter de Cristo. Aquela marca de que eu há pouco vos falava, dessa marca de Nosso Senhor. E depois pergunta, o nome é importante? Porque Deus conhece cada um pelo nome, isto é na sua unicidade. Com o batismo, o cristão recebe na igreja o próprio nome. Isso era tão bonito, antigamente isso acontecia, de recebermos o nome de um santo. Agora às vezes não acontece muitas vezes receber o nome do santo, mas era assim que isso acontecia. De preferência o de um santo, de maneira que este ofereça ao batizado um modelo de santidade e lhe assegura a sua intercessão junto a Deus. Portanto, aquela ou aquele que perceber que não tem nome de santo, faz favor de santificar, para ser a primeira santa ou santo com esse nome. Está bem? Vou-vos contar uma história, porque agora não estou sempre a olhar aqui para as pessoas que estão aqui dentro, mas como não está aqui uma pessoa, eu posso falar dessa pessoa. Acho que não está. Estão a andar para a frente, continuo a ver aqui uns mascarados, foi uma coisa, uns pediram uma autorização, outros estão a pensar que eu não percebo. Mas pronto, eu já vos qualquer dia cancelo-os. Mas pronto, está aqui um sobrinho meu, põe a cara, Domingos, põe a cara. Então, estás a ver, Domingos, já te apanhei, está a ver que tinhas fugido. Então, há uma senhora, aqui há 3 dias, que me telefonou da TVI, não sei como é que ela soube que havia este programa. Que este programa, que falaram, os padres têm feito algumas coisas, uns podem fazer. Então quiseram convidar para eu amanhã, entre as 5 e as 6, vou falar na TV, vou ser entrevistado na TV, se quiserem ver. Não posso estar aqui. É uma vergonha, tenho vergonha de ir à TVI, ao programa da Fátima Lopes. E é mas pronto, eu aprendi de São José Maria Escrivá, que dizia, nós até às portas do inferno vamos. Para lá não, para anunciar a Cristo, vamos até onde for preciso. E o programa é falar um bocadinho da vida pessoal e depois falar sobre a evangelização em tempos de pandemia. Se é para falar de Deus, eu vou. Eu onde for falar de Deus, vou. Mas eu disse, telefonou-me da parte da Fátima Lopes, outra jornalista, que há 3 dias, agora eu tenho que ir à Fátima Lopes, ainda bem que... E ela chama-se, por isso é que eu estive a pesquisar, que ela não está aqui a ver, é muito simpática, simpatizo muito com ela, mas chama-se Dafne, D-A-F-N-E. Eu nunca... Olha, desculpe, mas esse nome eu não conheço. Onde é que isso existe, esse nome? Isso é filha do Apolo, do deus Apolo. Valha-me Deus, então não me diga que não é batizada, disse-lhe eu. Então pronto, eu acedo, vou à entrevista, se a senhora, desculpe, não o conheço, se aceder é o que eu preparo para o batismo. Eu adorava batizar-me. Tem uma senhora que tem 2 filhos, muito simpática. Então pronto, ela já esteve na última sessão e hoje disse que se não pudesse, depois via uma gravação. Pronto, esteve na última sessão, esteve aí infiltrada, mas ela estava lá em cima. Gostou imenso. Não sei se gostou de vocês, se gostou do que eu disse, tanto faz. Gostou muito. E hoje estivemos a preparar e amanhã vou falar sobre a evangelização. Vocês vejam lá se quiserem, podem ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas a Dafne já vai começar a ser preparada para o batismo. Portanto, espero que depois quem vir aquilo... Pronto, é só. Mas como viram, eu descobri que ela não era batizada pelo nome, raio do nome, não é? Raio do nome, não muito bonito. Se ela agora ouvir isto, não muito bonito, mas não é um nome cristão. Já lhe disse que tem que ser ela a primeira santa. Esta parte eu vou cortar. Não poder ouvir, não contem. Pronto. E, portanto, amanhã das 5 às 6, rezem para que o Espírito Santo me ilumine e na TVI, vocês podem depois dizer, tem um padre famoso, vai num programa, estão lá 3 padres, um no estúdio que sou eu, sabem o que é que eu fiz? Vou-vos dizer uma coisa, só para desculpa, eu estou um bocado aflito porque eu não tenho onde cortar o cabelo, é uma chatice. As minhas irmãs até me cortavam o cabelo, mas eu tenho medo de as infectar, estive lá a dar-lhe a comunhão no domingo, fui dar a comunhão aos meus irmãos, etc. Mas não lhe vou pôr a cortar o cabelo. Então eu disse, olha, eu vou, mas já agora não há alguém que me corte o cabelo? Vocês têm pessoas que fazem máquina, ouvi dizer, não, só fui uma vez à televisão por causa do livro de ética que eu fiz o ano passado, mas já agora não há ninguém que me corte o cabelo. E ela, como simpatizou, pareceu uma amiga bastante comigo, Seu padre Miguel, eu vou tentar tratar disso. Então meteu o cunha a telefonar-me à tarde para eu estar lá, em vez de estar às 4h30, para estar às 3h30.
E eu disse, desculpe, deve ter enganado, porque o programa é só às 5, é às 4h30. Não, venha mais cedo 1 hora para lhe cortarmos o cabelo. Se aquilo ficar um bocado mal cortado, olha isso, mas pelo menos tenho... É corte grátis, suponho, não estou a pensar a pagar nada. Pronto, é assim. Pode ser que evangelize a cabeleireira também, ou cabeleireiro. Eu nunca fui à cabeleireira, sempre fui ao barbeiro, que acho um bocado... Mas pronto, vou lá, vamos ver o que é que isto vai dar. Se vocês virem um corte assim meio especial de televisão, é a cabeleireira da TVI que me fez a coisa. Pronto. A Gracinha está a dizer que está bem assim. Eu sei que está bem, só que daqui a um mês não sei como é que está. Eu não posso perder esta oportunidade, não é? Não sei se está bem, não. O que eu sei é que daqui a um mês podemos estar fechados em casa e eu tenho que desenrascar-me agora. Pronto. Então, sacramento do batismo. Despachei. Ponha lá uma cunha para todos. Ponho. Está bem. Posso pôr. Está bem. Sacramento da confirmação. O sacramento do crisma, aliás, eu já vos disse, eu acho que a maioria tem o sacramento do crisma, mas quem não tiver o crisma, eu até sei que há aqui uma das pessoas, não vou dizer quem é, que não está batizada e que também está a aproveitar estas aulas para fazer a sua preparação para o batismo, e eu também rezo por ela, ela sabe muito bem, mas há outros que não têm o crisma e podem aproveitar esta ocasião também com estas aulas da equivalência. Eu posso depois, é uma questão quando a porcaria do vírus que for-se embora. Na minha casa nós não chamamos o coronavírus, chamamos o cabronavírus. Desculpa, não se pode dizer estas coisas. Isto os meus irmãos, não se pode, isto está gravado, mas é os meus irmãos é que dizem isto. Pronto, é assim, eles não vi. Mas é que ele já começa a chatear demais, já está cá há um mês, mas pronto. Então, o que é que eu estava a dizer? Já me baralhei. Portanto, se alguém não tiver o crisma, e se quiser depois fazer o crisma, depois fale comigo. Qual é o rito essencial? O crisma, porquê que se chama crisma? Chama-se crisma porque a crismação, chama-se crisma porque nas igrejas orientais, ortodoxas, o crisma era feito com o Santo Miron. E chama-se crisma por causa do rito essencial que é a unção. Chama-se confirmação porque confirma e reforça a graça batismal. Confirma que somos batizados e reforça, dá-nos a plenitude do dom do Espírito Santo. Confirma e reforça também. O rito é a unção. Unção significa que o padre vai, ou o bispo, porque o misto, enquanto que o batismo, quem batiza as pessoas é um padre, ou um leigo, ou um bispo, o sacramento do crisma é sempre, a menos que um padre tenha uma autorização especial, é sempre um bispo. O bispo unge com o óleo do crisma, assim se chama. O óleo do crisma, que é um óleo que é benzido na quinta-feira santa de manhã, este ano não houve esta missa, na Sé Catedral da cidade respectiva, e é distribuído por todas as igrejas, todas as paróquias, e depois o bispo utiliza essa unção, esse óleo, porque o óleo significa a consagração a Deus. Ela disse é um óleo perfumado, que significa que nós temos que, depois como cristãos, levar o perfume de Cristo ao mundo inteiro. Temos que, por assim dizer, o cristão tem que ser uma pessoa que, com a sua vida, manifesta a Deus, tem que viver dignamente a sua vocação. Por isso é que há uma história que uma vez às vezes conto, que acho graça, do Alexandre Magno, que foi um grande conquistador, foi dos maiores impérios da história da humanidade. Depois vocês podem ver na Wikipédia, se não sabem quem foi Alexandre Magno. Conta-se, não sei se é lenda, se é verdade, que um dia um dos soldados desertou das fileiras. Havia uma batalha qualquer, difícil, o soldado fugiu, desertou. E, claro, naqueles tempos, agora também, agora é muito grave, quando isso acontece, mas eu fiz tropa, quando fiz tropa, também ainda fiz tropa, ensinaram-me, se eu desertasse, ia preso. Antigamente até não eram presos, eram mortos, podiam ser mortos. Então aquele soldado foi levado à presença do imperador, de Alexandre Magno, e o Alexandre Magno interrogou e perguntou-lhe, a primeira coisa que ele perguntou foi: como é que te chamas? E o soldado disse: chama-me Alexandre. E o Alexandre Magno disse-lhe assim: então, ou mudas de nome, ou mudas de atitude. E nós também, eu podia perguntar a cada uma de vocês: como é que te chamas? E nos primeiros cristãos, às vezes a resposta é: chame-me cristão, eu sou cristão. E se calhar Jesus também podia vos dizer: então ou mudas de nome, ou mudas de atitude. Não vamos mudar de nome, portanto vamos mudar de atitude. E a atitude do cristão não é uma pessoa que é sempre santa, que faz tudo bem, é uma pessoa que quer melhorar. É isso que importa, mais nada. Os santos são pecadores que se esforçam por melhorar. Nada de especial. Portanto, somos todos. O efeito da confirmação dá caráter também, marca, ou seja, nunca mais somos crismados, e traz consigo um crescimento na graça do batismo, enraiza mais profundamente a filiação divina, já somos filhos de Deus, mas como que somos melhores filhos de Deus, une-nos mais a Cristo e à sua Igreja e revigora na alma
os dons do Espírito Santo, dá uma força especial para testemunhar a fé cristã. E é essa a razão pela qual também às vezes diz que às vezes dizia-se que o sacramento do Crisma era o sacramento faz-nos soldados de Cristo. Ou seja, torna-nos pessoas capazes, habilitados para travar as batalhas da vida cristã. Está bem? Quem é que pode receber o sacramento? E depois diz aqui, pode e deve recebê-lo uma só vez quem já foi batizado, o qual, para o receber eficazmente, deve estar em estado de graça. Tem que estar confessado. Eficazmente. Ou seja, eu tenho 20 anos, mas eu não quero receber o Crisma, não sei quantos. Deves. Como cristão, deves. Precisamos dessa ajuda, está bem? E depois diz aqui, para o receber eficazmente, deve estar em estado de graça. Ou seja, uma pessoa para fazer o Crisma tem que estar confessada, não pode ter pecados mortais. Já explicarei isto mais tarde. Se tem, o que acontece? Aquela pessoa é crismada, realmente, mas não houve eficácia. O sacramento como que não atua. Só quando ela se confessar é que o sacramento começa a atuar. O ministro da confirmação habitualmente, é o bispo. O meu plano desta aula era dar também